Gente, vocês já pararam para pensar como seria o mundo se não houvessem as leis? Se não tivessem as leis? Se tá desse As jeito com lei, nações que imagina não aceitam a lei de Deus têm relatos, têm registro de casos, de fatos, de coisas que aconteciam nessas nações que não aceitavam a lei de Deus, que é assim de arrepiar, sabe? De a gente imaginar como é que seria se não fossem as leis. Porque as leis, elas protegem e punem qualquer pessoa, né? Quando, no tempo do povo de Deus, lá no passado, no Antigo Testamento, o Egito, por exemplo, era um país que a lei era a lei da força, era a lei do poder, né? O faraó, os reis, eles tinham os funcionários que eram caçadores de mulheres bonitas em todo o país. Aonde eles encontrassem as mulheres bonitas, mesmo que fossem casadas, eles traziam para o rei. Eles traziam aquelas mulheres bonitas, mesmo que fossem casadas. Então, aí ia dar parte para quem? Ia prestar queixa para quem? Se essa era uma ordem do rei. Nós conhecemos a história de Abraão, que aconteceu isso com ele. E depois, outro rei, em outra terra, sem ser o Egito, Meleque foi outro rei, que também tinha essa mesma prática de tomar posse das mulheres bonitas. Tinha os Interessante, caçadores. não, o rei só queria mulher bonita, né? Tinha os caçadores de mulheres bonitas. Então as mulheres bonitas eles mandavam buscar para o palácio e tomavam posse. Eu estaria livre. E pronto. Olha, gente, isso aqui é para a gente refletir, para a gente pensar. Imagine se a gente vivesse hoje num mundo sem as leis. E aí você fosse passar um final de semana numa casa de praia com sua família, levar as crianças para passar um final de semana na praia e levasse a mochilinha com os lanches. E aí você deixasse tudo na casa e fosse na praia, dar um mergulho. E quando você voltasse, alguém tivesse tirado o lanche da sua criança, tivesse comido, tivesse tirado suas roupas da bolsa. Enfim. E aí, fazer o quê? Fazer o quê quando a lei é a força? Então imagine a importância das leis. Porque se uma pessoa entrar na sua casa e levar suas coisas, você tem que tomar uma atitude. Você tem para quem prestar queixa. Você tem como fazer pelo menos um BO, um registro pelos seus direitos. Porque existe a lei. Se não existisse a lei, quem chegasse ia tomando posse e pronto. Certo? Aí, nos relacionamentos afetivos, digamos que você tem um marido. O homem tem a sua esposa. Mas aí essa esposa fica com outros homens à vontade. Não tem o que fazer, porque a vontade dela, ela faz e acabou. E ele também. Então seria muito difícil viver num mundo onde não existisse leis. E para vocês terem uma ideia, todas as leis que existem, elas existem para proteção e para correção. E elas têm fundamento na Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre isso. E hoje também nós vamos aprender que existem conjuntos de leis na Bíblia. Nós vamos ver hoje pelo menos 4 conjuntos. Desses 4 conjuntos, tem um que não vale mais. E eu quero que vocês aprendam qual é esse conjunto de leis que não vale mais. Venceu. Foi abolido. Tá certo? Então vamos ver quais são os 4 tipos de lei que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia, em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e vamos encontrar aqui o primeiro conjunto de leis
que nós vamos estudar hoje. Êxodo, capítulo 22. Êxodo 22. Pronto, todo mundo achou? Vamos marcando aí, viu, Francisco? Aqui nós encontramos um conjunto de leis chamadas leis civis. Bem em cima do capítulo 22 tem assim, leis acerca da propriedade. É esse negócio que eu estava dizendo. Se o lanche é meu, fui eu quem comprei, para os meus filhos, é propriedade minha. Ninguém tem o direito de mexer no que é meu sem a minha permissão. Isso porque existe um fundamento bíblico para isso. Se não existisse, então é de quem chegasse primeiro. Nenhum professor tem o direito, nenhum diretor tem direito de abrir a bolsa de um aluno, Pois é, por causa, que é dele. Pois é, porque é propriedade. A Bíblia estabeleceu aqui, bem no tempo de Moisés, lá antigamente, leis acerca da propriedade. Isso envolve coisas simples, objetos e casas, e veículos e terras e tudo. Então vamos ler o verso 1 e o verso 2. Se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, a pessoa antes de roubar, ele tem que pensar 2 vezes, porque para saber se o boi do outro valia 5 dele, dos dele. Entendeu? Então era para conter a tendência, De roubar. a maldade de pegar no alheio. Certo? É. Então a pessoa antes de roubar uma ovelha Ele já do pensava. vizinho, ele tinha que pensar que aquela ovelha ia custar 4 das dele. Tá vendo? Verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido Esse morrer, daqui é meu até hoje. Né? quem Infelizmente não. feriu Ele disse que não é será defesa. culpado de sangue. Diz que diz que a gente não é julgado porque é defesa, foi em defesa. Como é? Isso aqui, hoje não diz que se a gente fizer, a gente não é culpado também porque é defesa, a gente se defendeu. Se acontecer com a Você está gente. falando do verso 2? Sim, do ladrão. Então, se um ladrão arrombar a casa e você ferir o ladrão, Eles o ladrão falam, né, morrer, que Deus estabeleceu aqui na sua palavra que essa pessoa não seria culpada do sangue porque ele agiu em legítima defesa. Exatamente. E assim por diante. Então, o capítulo 22, capítulo 21 e o capítulo 22, trata dessas leis civis. Não, esse texto que eu estou dizendo, capítulo 22, aqui mais para frente, no capítulo 22, verso 16, diz leis civis e religiosas, ainda no capítulo 22, dando detalhes dessas leis civis. Esse conjunto de leis que protege nossas coisas é chamado de leis. Como é chamado esse conjunto de leis? Leis civis. Leis civis. Então, essas leis, elas estão na Bíblia, o fundamento delas é na palavra de Deus. Só que os países têm suas constituições e essas leis são adaptadas ou adequadas ao conjunto de leis dos países. No Brasil, por exemplo, como Érica estava dizendo, essas leis sofreram modificações, os homens modificam, mas não acabam, elas permanecem. E é por isso que a gente tem direito de reivindicar que aquilo é nosso, que aquilo é propriedade nossa, porque as leis permanecem. Mesmo alteradas ou modificadas, elas permanecem. Certo? As leis civis permanecem. Permanece ou não permanece? Sim. Permanece. Porque se uma pessoa entrar na sua casa, como já entraram aqui em casa, Várias vezes. inclusive 3 vezes aqui em casa já foi Dando roubado, estudo bíblico. então Tá na a igreja. pessoa não tem direito de entrar na casa do outro sem permissão. Então é crime. É crime.
A justiça pode não corrigir, pode não punir, pode não Por isso que hoje é assim. reaver, Não era assim, não. Né? pode não reaver as coisas que levaram, tudo bem, mas que é errado é errado. A gente sabe que é errado. E o que faz também sabe que é errado. É. Pois bem, esse é o conjunto de leis civis que tem fundamento na Bíblia e elas permanecem até hoje valendo. É tanto que os maridos não querem que as esposas tenham outros homens. Eles querem ter outras mulheres, mas a Não, e as mulher... esposas. Não, as mulheres também querem ter outros homens. Não é só os Não, homens eu que estou não querem. dizendo, eles querem ter outras mulheres. Eu só não quero que as mulheres tenham as outras. E, Não. e as mulheres também. É. As mulheres do mesmo jeito dos É, homens. Eles não são, as mulheres não são melhores que os homens. são não. Né? Nem venha puxar brasa que não é verdade isso. Do jeito que tem homem safado, também tem mulher safada. E do jeito que tem mulher honesta, Tem homem honesto. uma mulher séria, também tem homem honesto e homem sério. Certo? Então isso não é isso, o assunto não é esse. Pois bem, então as pessoas se incomodam de serem traídas. Todo mundo se incomoda com traição. Por quê? Por que se incomoda com traição? Porque as leis de Deus estão valendo. As leis de Deus não foram abolidas. Esse conjunto de leis não foi abolido. Essas leis permanecem valendo. Se lembrem, as leis civis que Deus estabeleceu permanecem valendo. Pra cá, É vê se por fica isso que a melhor. gente tem o direito sobre as coisas que são nossas. Senão a gente não teria direito de nada. Versículo 26 aqui está diferente. Vamos para o segundo conjunto. O segundo conjunto está em Levítico. Siga para frente. aí, o próximo Levítico. conjunto. E ficou claro, não ficou, gente? As leis civis estão valendo e elas cuidam da propriedade, dos nossos direitos e deveres. Agora vamos para o outro conjunto, que está em Levítico, capítulo 1. Capítulo 1. Vai para frente, quando É o você sair de terceiro Êxodo. livro, depois Assim que você desse. saiu de Êxodo, já é Levítico. Está aqui. Capítulo No 1. capítulo, em Levítico, capítulo 1, em cima do versículo 1, está escrito assim: os holocaustos. Deixa eu ver se ela encontrou. Assim que terminar, já é. Assim que terminar. Você está coladinho. Os holocaustos, em cima do versículo 1. Assim, né? Talvez não tenha na sua Bíblia. Versículo 1. Levítico, capítulo 1. Tá aqui. No dela não tem o título, mas na nossa tem. Aqui tem animais. Pronto. Aí no capítulo 2 tem as ofertas de manjares. No capítulo 2, cadê o capítulo 2? A minha diz oferta de cereais. Tem escrito o que aqui com a letra preta? Ofertas de cereais. Ofertas de cereais. Esses títulos que nós estamos lendo aqui, nesses capítulos de Levítico, se referem ao ritual do santuário. É o que acontecia diariamente no santuário. Oferta de animais, que eram os holocaustos. Animais eram oferecidos no altar. Ofertas de manjares ou de cereais. Aí no capítulo 3 tem, em cima do capítulo 3 Sacrifícios tem pacíficos. os sacrifícios pacíficos, capítulo 3, capítulo 3. Tem oferta de paz. É, Os mesma coisa. sacrifícios pacíficos. Olha, aqui no capítulo 1 tem os holocaustos. Você está acompanhando aí? Tempere Ana? com sal Tá? todas as Olha, os ofertas de holocaustos, cereais. capítulo 1. No Aí, 3, aqui em cima do que é versículo tempere com 34 sal tem todas as ofertas de cereais. É tudo temperado com sal. É aquele estudo que Você você... estava no dia que eu preguei sobre sal? Foi. cereais. Foi, você Capítulo teve lá em 3, casa. Os sacrifícios Aqui pacíficos. notado. No capítulo 4, sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. É, sacrifício pelos Então, os pecados. pecados de um líder, gente, os pecados de um líder são diferentes dos pecados de um povo. E nesses capítulos aqui, está discriminando bem direitinho. Quando você passa um pouquinho para frente, chega no verso 13, tem um título que diz assim: os sacrifícios pelos pecados De por toda a ignorância de toda a congregação. congregação. Olha, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Esses sacrifícios 13, eram né? feitos aonde? Não, Em que lugar? é ainda no 4. No Sim, tá no santuário. 4 ainda. É. Gente, esses sacrifícios que a Bíblia está especificando aqui aconteciam diariamente no santuário. Aí olha aqui no verso 22.
os sacrifícios pelos pecados, De um chefe. por ignorância de um príncipe. Aqui O diz líder, um o chefe. príncipe era um líder do povo. Se ele cometesse um pecado por ignorância, então a Bíblia especificava, as leis nesse capítulo especificavam como seria o sacrifício para esse tipo de pecado. Aí quando chega no 27, aí tem os sacrifícios pelos pecados De qualquer por pessoa. ignorância de qualquer pessoa, que não fosse líder, que não fosse príncipe. Quando chega no capítulo 5, o sacrifício pelos pecados ocultos. Então, digamos que eu cometi um pecado que ninguém sabe. Um pecado que só eu sei que eu cometi. Então, tinha o tipo de oferta e o tipo de sacrifício para eu oferecer por aquele pecado que não era preciso eu confessar. Entenderam? Esses detalhes, esses ensinamentos, esses sacrifícios aconteciam no santuário. Nem sabe que você vai sacrificar. Como é que eu posso fazer? Como é que eu podia fazer o sacrifício ali, naquele amor que eu estou quer dizer, eu fazer aquele sacrifício sem ninguém saber e eu... As pessoas não precisavam saber o seu pecado. Mas a Bíblia dizia que aquele pecado, aquele sacrifício, era por um pecado secreto. Mas só ele sabia. Você sabia do seu pecado, mas todo mundo sabia que você estava com um pecado secreto. Entendeu? Você não era obrigado a confessar. Mas quando você levasse o seu sacrifício pelo pecado oculto, aí todo mundo ia saber que você tinha cometido um pecado que não queria confessar. E Deus sabia, entendeu? Então, esses detalhes no santuário, gente, fazem parte de um conjunto de leis do santuário. Uma vez que o santuário não existe mais, essas leis também não existem mais. Ninguém hoje mais precisa sacrificar um cordeiro, fazer uma oferta, um sacrifício, por causa de nada. De nada. Pedra na cabeça. Então, Nada disso. caminhar sem calçado, Andar de joelho. joelho, Usar marrom no mês de não sei pra outubro. onde, nada. Serve pra nada isso. A Bíblia especifica nesses capítulos, até o capítulo 7, porque quando chega no 6, diz assim, o sacrifício pelos pecados voluntários. Ah, eu Sabe- gosto desse sabe aquele pecado. pecado que eu faço porque quero, mas eu sei que está errado? Pois é. Pronto, tinha especificando que a oferta por este tipo de pecado. Aí no verso 8 do capítulo 6, verso 8 diz assim, em cima do verso 8 diz, a lei do holocausto, como era o seu animal, a idade, A lenha característica, tinha a que ser lenha, perfeita. como era que era feito o sacrifício. Era. Pronto. Aí, verso 14, em cima do 14, do verso do capítulo 6, diz assim, a lei da oferta de manjares. Então, dos cereais. era especificado, dizendo bem direitinho como é que era para fazer cada coisa. No verso 19, em cima do verso 19, diz assim, a oferta na consagração dos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles iam ministrar onde? No santuário. No santuário. São leis a respeito do santuário. Aí no verso 24 do capítulo 6 ainda diz assim, em cima do verso, a lei da oferta pelo pecado, aí de uma forma geral. No capítulo 7, a lei da oferta pela culpa. Ou seja, tem o pecado e tem a culpa. Vocês sabem que tem gente que a gente perdoa, que Deus perdoa e ele não se perdoa. E o sentimento de culpa adoece. Tem muita gente doente com sentimento de culpa. Olha, esses detalhes desses capítulos se referem ao conjunto de leis do santuário. Lembre bem, vamos para o terceiro grupo. Esse é um grupo que se refere estritamente ao santuário. Agora, e o outro grupo? O outro grupo está em Levítico capítulo 11. Você vai na frente uma coisinha, aí você chega no capítulo 11. E preste bem atenção que no final vocês vão responder qual o conjunto que foi abolido. Pronto.
chega no 11, nós encontramos um conjunto de leis sobre a saúde. Nesse capítulo 11, Deus descreve os animais que os homens, que as pessoas poderiam comer da sua carne e os que não podem comer. Né? Aqui no verso 3, diz assim, capítulo 11, verso 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais esses comereis. Verso 4. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Então, nesse capítulo 11, Deus estabelece aqui, através de Moisés, né, manda que Moisés escreva esses detalhes sobre a saúde do povo. Podia comer carne? Podia. Porque o povo começou a comer carne depois do dilúvio, né? Vocês sabem disso. Até o dilúvio ninguém comia carne, as pessoas viviam 800 anos, 900 anos. Aí depois do dilúvio a terra ficou morta por causa dos 40 dias do dilúvio. E aí até que a terra brotasse e produzisse, foi necessário que o povo comesse carne. Aí o povo gostou do sabor do sangue e ficou comendo até hoje, e até hoje a gente gosta. Mas não é necessário, né? Porque quando o povo não comia carne, o povo tinha saúde completa, tinha mais saúde não, tinha saúde total e vivia muito. Então está provado que a carne não é um alimento para longa vida e nem para ter saúde. E para os ossos pior. Para tudo. Então a gente come por causa de um vício alimentar, mas não porque seja necessário. Então, no verso 9 fala sobre os animais das águas, os peixes, né? Verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, dos mares e dos rios, estes comereis. Enfim, esse capítulo é o... Esse aí é simples. Tem barbatana e escama? Pode comer. Se não tem, não coma. Agora, por que Deus fez essa classificação? Porque Deus foi quem criou os animais e Ele sabe as funções dos animais. E Ele sabe que os crustáceos, camarão, lagosta, esses animais, peixe que tem couro, que não tem escama, esses animais são imundos. Imundo por quê? Imundo porque transmite doença para nós, no nosso corpo. Galinha é limpa, porco é imundo. Mas qual é a diferença de uma galinha com porco? Galinha cisca no lixo, galinha come cocô, galinha come segunda-feira. O mesmo jeito, o animal não é por causa do que ele come, certo? Ele é imundo porque a sua estrutura orgânica não digere as toxinas da ceboseira. Né? A galinha tem uma moela que digere as toxinas, que consome as toxinas. O porco não. Então, o veneno do que ele come vai para o sangue do humano. Então, Deus sabe por que a gente não deve comer porco e outros animais imundos. Agora eu pergunto. Esse conjunto de leis de saúde foi abolido, sim ou não? Não. Se a gente hoje, em 2025, qualquer pessoa que colocar em prática as leis de saúde da Bíblia, o resultado vai ser saúde. Pode não acreditar em Deus, pode não ser crente, pode não ler a Bíblia. Só vai pela Bíblia. Pode fazer todo o que com medo quiser. dele agora. Amém. Se colocar em prática o sistema de saúde, o resultado vai ser saúde. Então, esse conjunto de leis da saúde não foi abolido. Permanece valendo. Então, as pessoas que dormem bem, fazem exercício físico, né? Como o Felipe procura fazer, corre, se esforça, chega cansado, mas vai para as corridinhas, para manter o corpo ativo. Né? Tem bons relacionamentos, perdoa as ofensas, tem comunhão com Deus, né? Come bem, dorme bem, pega a luz do sol, come os melhores alimentos. Essa pessoa tem muitas chances de ter mais saúde e vida longa do que o outro que
extrapola. Que todos os médicos, mesmo mundano, eles dizem essa mesma coisa. Faça exercício físico, durma cedo, beba muita água, né? Coma verdura, fruta. O meu diz direto. Quando você vai para o médico, Oi, o meu médico amor, diz, você obrigada. não pode comer carne. O médico nem é Tá cristão. pegada aqui, não sai. Aí você não come porque o médico Não sabe. sai O não. médico sabe das coisas. Né? E a gente vai para o médico porque a gente acredita no médico. Aí você vai para o médico diz, você não pode tomar café. Não toma café porque o café está lhe causando mal. Aí você não toma café. Por que você deixou de tomar café? Não, porque o médico disse que... Ah, foi? Quer dizer que o médico disse, você acredita. Mas Deus diz, você ignora o que Deus disse, né? Tá vendo? Esse conjunto de leis da saúde, gente, permanece valendo. Obedece quem queira, faz quem quiser. Quem não quiser, vá comer ceboseira. Porque, no final das contas, quem vai pagar o preço é a gente mesmo. Né? Mas que vale, vale. Preço alto. Pois é, preço alto. Pessoal, Então, enfim, vamos para o outro conjunto. O outro conjunto volta para Êxodo. Nós já vimos 3. Eu vou recapitular para vocês não se esquecerem. Leis civis, leis do santuário e leis de saúde. 3 conjuntos nós já vimos. Vamos ver o outro. Levítico, capítulo 20. Oh, aliás, Êxodo, capítulo 20. Volta para Êxodo. 20. Botei esse. Êxodo 20. já tá marcada. Êxodo 20. Não sei traduzir, não. Êxodo 20, a partir do verso 1. Não, já marquei. Achou? Já. Vamos ler juntos esse capítulo até o verso 17? Aqui está a demonstração do caráter de Deus expresso em uma lei, né? Em um conjunto de leis. Os 10 mandamentos. Vamos ler, pode ler em voz alta. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é o primeiro mandamento. Adore somente a mim, na Bíblia que você lê, né? Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Verso 4. Não Não como é que faça diz na sua imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não faça imagem. E aí, verso 5. Não as adore. Na minha Bíblia diz assim, na sua. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Olha, Olha, na linguagem da Bíblia dela é bem claro. bem claro, é. Elma, como é que diz na sua, verso 6? Faça misericórdia, milagre, porque me ama. Guarde eu. Tá vendo? Tá vendo? Verso 7. É o outro mandamento. Como é a Não sua? use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Na nossa linguagem diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. A mesma coisa, eu castigo quem não respeita. Aqui diz, Não terá por inocente. não terei por inocente porque tomar o seu nome. É o terceiro. Agora vamos para o 4, verso 8. Deixa ela ler aqui no dela, que É é na bem. sua, O você quê? É uma versão bem Qual boa. versículo? 8. 8. 5. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Pronto, você tem que dizer isso aí para suas patroas. Eu já disse, aí ela diz, mas a gente nasceu e se criou. Nasceu e se criou fazendo errado, vai fazer fazendo errado errado. toda a vida. Mas isso aqui eu já tinha estudado, que o irmão lá, a carismata, Everton, ele já tinha explicado que realmente
O sábado é que era o dia do descanso. Isso aí eu já sabia. Só que na igreja, na católica, eles dizem que é o domingo. A partir do sábado, 12 horas, é que é o domingo, né? A gente tem como a partir do pôr do sol, na sexta, que já chega o sábado. Né? O pôr do sol do sábado já é o domingo. É. Aí a gente estudou que Everton, ele falou que realmente o sábado é o dia do descanso. Quando eu fiz Eles o estudo sabem, bíblico. todos eles sabem. Católicos sabem, os padres É tanto que tudo na minha, praticamente todo o estudo ele está na minha igreja. Ele está nesse. Verso 10. Eu estava comportando que eu fui na casa do padre. Ele disse que quando a igreja estiver preparada para me receber, eu vou. Não, olha, um dia desse eu estava ouvindo um vídeo de 3 dias. Ele dizendo que sábado é o dia, era o 7º dia. Na Bíblia não tem outro dia, é só o Não sábado. tem, é só o sábado. Tanto na Bíblia como no Novo. Aquele padre bem famoso também já fez um vídeo dizendo. Aquele bem famoso, bem bonito. Fábio de Melo também. Ele já falou que. Muito boa a pregação dele. Muito Verso 10, Francinete. O 10. Aqui. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Aí leu Quer dizer, 11. tudo isso, Tudo isso é do quarto mandamento. em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei, que é o sábado. Né? Agora o verso 12 é Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Olha aí. Vou marcar isso aqui para me mostrar uma pessoa. Aí, verso 12 já é o 5º mandamento, viu? Verso 12. Deixa ela ler na dela e vocês acompanham na de vocês. Ela está marcando para mostrar uma pessoa ocular. É assim Porque mesmo. não acredita Essa que é leitura no aqui- sábado. E lê na sua Bíblia, porque é a Bíblia católica. Francinete, essa leitura aqui faz a diferença na vida da gente. É. Verso 12 agora. 5º mandamento. Número 12. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. E o 17 é o 10. É o 10º. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a mulher, sua mulher. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Tá vendo? Que o homem não cobice, né? Não cobiçar. Não cobiçar o que é alheio, né? É. E realmente a mulher do outro é alheio, né? Por causa dessa lei, gente, é que o mundo ainda existe. É. Por causa dessa lei é que a gente ainda consegue viver nesse mundo. Essa lei de Deus é o termômetro que consegue controlar a divisa entre o bem e o mal. Né? A lei de Deus está aqui, está também em Deuteronômio 5, e está espalhada no Novo Testamento todinho. Né? Nós temos os 10 mandamentos no Novo Testamento. Nós temos esse estudo pronto para fazer com qualquer pessoa que deseje conhecer os 10 mandamentos no Novo Testamento. Agora eu pergunto, por que é que as pessoas servem a Deus, aceitam 9 desses mandamentos e rejeitam um? Por que que as pessoas rejeitam um? Eu queria que vocês dessem uma resposta a essa pergunta. Porque todo crente, e Elma é de outra igreja, ela sabe, ela escuta lá a mensagem, ela vai para o culto, ela sabe. Por que é que as pessoas rejeitam um desses 10? Porque a cobiça eles aceitam. Não cobiçar, todo crente aceita. Né? Não matar, todo crente aceita esse mandamento. Não cometer adultério. Não adulterar, todo crente quer ser beneficiado com esse mandamento, porque
Se há uma coisa que ninguém gosta é de ser traído. Então esse mandamento é favorável, é bom. Honrar o pai e a mãe é um mandamento que todo crente aceita. Né? Adorar a Deus é um mandamento que todo mundo aceita, todo crente aceita. Não fazer imagem de escultura e não adorar as imagens de escultura, todo crente aceita. Católico fica na dúvida. Né? Mas todo crente aceita. Tomar o nome de Deus em vão, os crentes também aceitam esse mandamento e eles têm muito entusiasmo para louvar, para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Beleza, beleza. Agora, por que eles rejeitam só um? O que ele rejeita é aquele não cobiça a casa de outro homem? Não. Isso daí eles aceitam e eles querem a proteção desse mandamento. Certo? É tanto que eles... não aceita. Qual é o mandamento que os outros, os crentes e católicos não aceitam? Poxa, Josué. Não cobiça. Nem os crentes não aceitam, não. É o chá? É o quarto mandamento. Olha, o primeiro mandamento. Deu o Gugu a ele. Pronto, agora é a hora do Gugu. Agora sim, o Gugu valeu. Olha, o primeiro mandamento, não tenha outro Deus diante de mim. Segundo, não faça mais de escultura e nem adore. Terceiro, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinto. Honre teu pai e tua mãe. Sexto, não mate. Sétimo, não adultere. Oitavo, não furte. Nono, não diga falso testemunho. Décimo, não cobice. Esses todo mundo aceita. Todo mundo quer a proteção desses mandamentos. Aí por que o quarto mandamento, que é o mandamento do tempo do sábado, do dia do sábado, por que é que os crentes não aceitam esse mandamento? Josué, bota esse bubu na boca, Vai Josué. passear com ele ali. Vai passear um pouquinho com ele, vá. Vai mostrar as galinhas. Não, ela não consegue não mostrar as galinhas. Só Davi Não, que é mas vara faz que de tira conta que pouco. mostra. Faz de conta que... Faz de conta que mostra. Vai procurar as galinhas. O que foi? Ele caiu, foi? Pedir para lá. Aí ela ele se zangou. Assim. Entenderam, gente? Esse estudo de hoje, a proposta desse estudo de hoje, que a Bíblia está mostrando. Ele só não aceita poeta, que o menino tá chorando. Pois é, vamos repetir os mandamentos, porque se a gente não aprender essa lição, não adianta nada em ser cristão. Não adianta nada. Pode se perder do mundo. Olha, primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura e nem adoras imagens. Isso aí. Terceiro, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinto, vou pular o quarto, viu? De propósito. Quinto, honre teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobice nada do que é do outro. Ficou o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento é o mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Agora eu já entendi. Entendeu? Entendeu? É o sábado, é o sábado. O quarto mandamento está dentro do conjunto dos 10. Certo? Em todo lugar da Bíblia, o quarto mandamento está neste conjunto dos 10. Agora, por que o crente não aceita esse mandamento? Porque foi onde Satanás atacou, né? Porque o sábado ele é o memorial da criação, ele é o selo de Deus, ele mostra o caráter de Deus. Tem muito crente Aí, que por diz. ser tão importante, né, foi onde Satanás atacou. Ó, tem gente que diz assim: não, o sábado é do tempo de Moisés. O sábado é dos judeus. Mas em Gênesis capítulo 2, verso 1 até o 3, Gênesis é o primeiro livro, capítulo 2, 1 a 3. Para quem que Deus deu o sábado? Antes de Deus colocar o sábado ali dos judeus, aqui no Gênesis capítulo 2, só tinha Adão e Eva.
Então, esse é o conceito que nós temos de sábado na Bíblia. É que quando Deus deu o sábado aqui, no capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizemos. Então aqui não tinha judeu, aqui não tinha africano, aqui não tinha inglês, aqui não tinha nação nenhuma. Aqui só tinha Adão e Eva. Agora eu pergunto, por que Deus deu o sábado para Adão e Eva, se eles estavam no jardim, eles eram felizes, viviam em santidade? Qual é o propósito do sábado? Não trabalhavam ainda. Não tinha necessidade de trabalhar, eles cuidavam do jardim como um lazer. Agora, qual é o propósito de Deus dar o sábado a alguém? A uma pessoa, a um ser humano? Existe um propósito. É o propósito de você reconhecer Deus como Criador. Porque falou várias vezes aqui, tanto aqui como nos mandamentos. Deus diz, eu sou o Senhor que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Quem não aceita o sábado, gente, não aceita Deus como Criador. E quem não aceita Deus como Criador, como vai aceitá-lo como Salvador? Porque Deus é o meio. Então, esse conceito de sábado é um problema na vida de muita gente. O sábado, que é deleite para nós, é problema para outros. Porque se a gente não reconhecer que Deus é Criador, é Ele quem mantém, a gente vai pensar que se a gente não trabalhar no sábado, viu, Francinete? Se você não fizer seu trabalho no sábado, não tenha medo, porque quem sustenta você é Deus, não é a pessoa que paga para você o seu serviço. Não duvide do poder de Deus, porque se Ele dá uma ordem, Ele é capaz de cumprir. Ele é quem mantém a gente com saúde, Ele é quem dá habilidade para a gente trabalhar, Ele é quem nos dá força para ganhar o dinheiro, para pagar nossas coisas e comprar nossa comida. Ele é quem nos sustenta, porque Ele é o Criador e Ele faz surgir coisas de onde não tem nada. Então, é por isso que Ele dá o sábado. Porque quando eu paro no sábado, ainda tendo um monte de coisa para fazer, ainda estando faltando um monte de coisa, eu paro, porque eu reconheço que o meu Deus é o Criador. E é Ele quem mantém. Então, é por isso que as pessoas não aceitam o sábado. Porque acham que se não trabalhar no sábado, vai faltar, vai atrapalhar na renda, vai perder o emprego, vai passar fome. Isso é incredulidade e isso ofende a Deus. Deus fica ofendido quando a gente duvida do seu poder entendedor. Eu creio o seguinte, que se a pessoa for empregada, eu sei que para a gente ter mais, a gente tem mais aquela, vamos dizer assim, uma fé mais, um pouquinho mais Mais segura, conhecimento, mais conhecimento. conhecimento. Eu creio que a pessoa como nós, a gente pode até, nós somos empregados. Aí, de repente, a mulher dona da casa, não, você vai trabalhar, não trabalha sábado, então você vai sair. Se fosse eu, tudo bem, a gente vai. Mas eu ia sair espontaneamente para casa, não estou nem aí, porque eu acreditava e acredito que no outro dia, ou uma semana, ou com outro dia, Deus mostra até melhor do que aqui. Mas tem gente que não confia. Ai, meu Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou pagar minha luz? Como é que eu vou pagar minha água, né? Aí, mas tudo aparece a oportunidade de Quando alguém fecha uma porta para o servo de Deus, Deus abre outra de 4 vezes mais largas. Mas isso é para quem tem fé. Certo? Sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível. não quer dizer que a gente não passa por dificuldade, não passa, porque eu creio. Mas Deus não deixa passar fome. Felipe, É para crescer na fé. hã? Para crescer na fé. Esse é o estudo de hoje. E o sábado está na Bíblia toda, e está dentro da lei de Deus. Agora eu vou terminar concluindo uma coisa. Gente, se você é dono da sua casa, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês são donos de casa, acho que todo mundo aqui é. Você aceitaria na sua casa, morando com vocês, uma pessoa que não respeitasse você, que não obedecesse às suas regras, que chegasse tarde da noite, trouxesse prostitutas, drogados, deixasse sua porta aberta,
Pois é. E por que é que você não aceita? E Deus tem que aceitar. Gente, quem é rebelde, Deus não vai levar para o céu. Todo mundo é pecador. E a gente, todos nós somos fracos, falhos e erramos em muitas coisas. Mas se a gente não alinhar a vida da gente com os 10 mandamentos, da lei de Deus, da lei moral de Deus, por isso que eu disse, se você não aceitar esses mandamentos, não adianta ser cristão. Nós aceitamos esses mandamentos, não é para ser salvo, é porque já fomos salvos. Antes de Deus dar os mandamentos, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se Deus libertou você do pecado, da escravidão do pecado, aceite os mandamentos de Deus no seu coração, de livre e espontânea vontade, e diga, Senhor, eu vou confiar, eu confio no Senhor e na sua palavra. O resto o Senhor resolve. Porque quem conheceu nós antes de nós servir a Deus, sabe que a nossa vida era uma desgraça. A nossa vida aqui nessa casa era uma desgraça. Tudo que eu comprava era fiado. Eu dizia a todo mundo que eu podia dever. Aí um dia nós decidimos obedecer os mandamentos de Deus. E ainda fizemos um pacto de fidelidade financeira. Eu e ela. E eu não sei como, mas Deus mudou a nossa vida de um jeito. Eu não quero uma vida melhor do que essa. Só a eterna. Só a eterna. Porque nós não temos falta de nada, gente. De nada mesmo. A primeira coisa que Deus coloca em nós é contentamento. Para a gente viver satisfeito, feliz, servindo o outro, a necessidade do outro, e amando a Deus e a sua palavra. Então, o conselho que nós temos para dar é, não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo de apostar em Deus. Se você perder o trabalho, como eu já disse para a Yara, Yara, se a farmácia demitir você por causa do sábado, não se preocupe. Porque Deus abre uma porta 4 vezes mais larga para você. Certo? E tem gente que passa provação por causa do sábado. Passa necessidade por causa do sábado. Mas Deus, quando chega aquele limite da prova, Deus toma em suas mãos e reverte em bênçãos. Porque existe Satanás, existe o inimigo, que faz você pensar diferente, que tenta você, que prova você. E aí até chega uma hora que Deus diz assim, pronto, chega, agora é comigo. Todo mundo pode lembrar da história de Jó. Deus não disse a Jó, Satanás vai provar você. Não, Deus não disse nada. Pois é, Deus não disse nada a Jó, certo? E Satanás negociou com Deus a respeito da fidelidade de Jó. Satanás disse assim, ele é fiel porque não falta nada para ele. Deus disse, então tire tudo que ele tem. Satanás tirou tudo que ele tinha. E Satanás ainda chegou para Deus e disse assim, ele continua fiel porque tem saúde. Aí Deus disse, pois toca na saúde. Gente, Deus vai permitir provação. A provação não é para nos afastar de Deus, é para fortalecer a nossa fé. E Jó continuou fiel, sem família, sem recurso, doente. A única pessoa que ele tinha era a mulher, e a mulher disse, amaldiçoe esse Deus e morra, porque eu não aguento mais. Até que chegou um limite que Jó orava pelos amigos. E a Bíblia diz em Jó 42:10, que quando Jó orava pelos amigos, Deus disse a Satanás, pronto, Satanás, agora chegou o limite. Agora saia da frente, porque ele prova que me ama, tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, ele é fiel a mim. E aí a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que Jó teve da primeira vez. Agora, por que nós vamos duvidar de um Deus desse? Que se eu perder o emprego, daqui a pouco nós, aposentados, que somos fiéis a Deus, podemos ficar sem nosso dinheiro. E por que eu vou desconfiar? Porque vai faltar dinheiro. E desde quando o dinheiro tem poder? O poder é de Deus, Deus tem poder. Então que Deus abençoe. Que essa lição de hoje fique no nosso coração. Que o sábado é um mandamento da lei moral de Deus. A última pergunta é,
qual desses 4 conjuntos de lei foi abolido? Deixei barato para vocês. Tem um conjunto que foi abolido. Qual desses 4 foi abolido? A lei da saúde foi abolida? Não. As leis civis foi abolida? Não. A lei moral dos 10 mandamentos foi abolida? Não. Então qual foi a que foi abolida? A lei do santuário. Aquelas leis do santuário não valem mais, gente. Venceu, sabe quando? Quando Jesus morreu na cruz. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado e que tira o seu pecado. Amém. Então, quando ele cumpriu o plano da salvação, pronto, o santuário já era. O santuário não existe mais, nem precisa mais de cordeiro, nem de sacrifício nenhum. Porque o sacrifício perfeito Deus já fez por nós. Tá domingo você já volta, né? Hã? Tá domingo você ganha ele. Pronto, e ainda vou dar um chá de capim santo a ele. Aí pronto. Gente, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Esse estudo está dentro do curso. Nós não podemos pular esse estudo, nós temos que fazer esse estudo. E fizemos hoje esse estudo dos conjuntos de leis encontrados na Bíblia. E entre esses conjuntos existe um conjunto que não existe mais, que não vale mais. Então, quando alguém disser para vocês, lá na igreja que vocês forem, alguém disser que a lei de Deus foi abolida, você sabe qual foi a lei que foi abolida. Não foi dos mandamentos, não foi de saúde e não foi a lei civil. A lei que foi abolida foi a lei do santuário. Porque não precisa mais você matar cordeiro, não precisa fazer oferta por um pecado, por outro e por outro. É chamada lei das ordenanças. Lei de ordenanças do santuário. Leis cerimoniais, que se referia às cerimônias do santuário. Essas leis foram abolidas. Aleluia que foram abolidas. Amém. Você já pensou se hoje todos os pecados que eu cometesse tivesse que oferecer um cordeiro? Se eu não tenho nem um couro de uma ovelha, quanto Não mais ia ser nem cordeiro, mas Pois é. para aqui. Não, deixa não. Ora aí, vamos ficar em pé para orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada, Deus. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo. Sim, Deus. Ele está nos advertindo uma verdade clara e poderosa. Verdade, Deus. Porque aqueles que são leais a Deus aceitam os mandamentos de Deus. Verdade. Mesmo que com nossas falhas, mas nós aceitamos de todo o coração. Sim, sim. Senhor, abençoe as pessoas que estão estudando a Bíblia Abençoe, Deus. para que entendam isso. Não dá para entrar em acordo com Deus e continuar desobedecendo os mandamentos. Verdade. Nós temos que dizer sim, Senhor, eu aceito. E aí confiar no seu poder para obedecer. Sim, Deus. Abençoe cada um que veio aqui nessa vida. Abençoe, Senhor. Que fique na nossa mente, através do teu Espírito. Coloca a tua lei no nosso coração. Amém, Em Deus. nome de Jesus. Amém. 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 Agora, enquanto ele